Boa tarde, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a este dia 11 de junho, domingo, que estamos aqui para mais uma reflexão sobre o suicídio e hoje vamos falar sobre como prevenir o suicídio nas duas óticas, que é a ótica mais comum e a ótica, claro, espírita, não é? Hoje é o penúltimo estudo sobre esta temática. Nós, em setembro, voltamos com esta temática, porque setembro é o mês da prevenção do suicídio, e nós vamos acabar este estudo no próximo domingo, se tudo correr como está previsto. Hoje vamos refletir sobre alguns bocadinhos de 3 livros, entre outros, ou 4 entre outros. Há um livro que nós não temos aqui em Portugal, mas que foi indicado aqui nas pesquisas que fiz, que é Em Defesa da Vida, Suicídio Não, que foi uma edição da FEB, ou seja, Federação Espírita Brasileira 2017. O livro Ponto de Socorro de Emmanuel, que existe. Vamos mencionar também o livro de Filomeno, de Manuel Filomeno de Miranda, que é Temas da Vida e da Morte, e por último o livro que nós temos mencionado aqui, que é Memórias de um Suicida, e eu não trago aqui tudo, mas quem tiver o livro que leia, claro que o livro é grossíssimo, não é? Mas eu não trago aqui o parágrafo todo, mas é um parágrafo com que vamos fechar este nosso estudo. E vamos começar com uma prece, mas antes dizendo, ou sem antes dizer, e recomendar mais uma vez o livro Suicídio Inconsciente. Eu não sei se estão a ver bem, mas este livro, que é a edição em Portugal dos Caminhos de Amor e Paz, ou seja, é da nossa editora e que é vendido diretamente por nós, é um livro que fala não só do suicídio consciente, mas também do inconsciente, coincidência, como é o título, no suicídio inconsciente, e que nos alerta para todas as problemáticas do suicídio, desde as causas, as consequências, na questão humana, na questão espiritual e também como prevenir em termos humanos e em termos espirituais. Portanto, é um livro muito completo, atualizado, foi editado, está agora a fazer um ano no final do mês de junho, deste mês em que estamos, que foi editado no Brasil, e aqui em Portugal, em outubro, nós, final de outubro, também o editamos. Portanto, ficam aqui as referências, fica aqui a indicação. Quem tiver interesse nestas temáticas, e que devemos ser todos, já vamos ver, recomendamos estes livros. Agora sim, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, respirar profundamente e vamos imaginar uma imensa luz, como um sol, o sol criador, o sol central de todo o universo. Nos envolve pela ação direta do nosso Pai Celestial e com a orientação do nosso amado Mestre Jesus, regente deste e outros planetas. E vamos deixar que essa luz nos envolva. Vamos sentir essa luz a envolver-nos. Vamos sentir um formigar alguns, um calor outros. E vamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus que oriente e guie este nosso estudo, estas nossas reflexões, e que abençoe a todos, encarnados e desencarnados. E à nossa querida Mãe Maria, nos oriente e guie, para que as nossas palavras possam apoiar e possam ser um instrumento de reflexão e como reflexão cura para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que passam por processos violentos, de partidas violentas. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, como eu disse há pouco, nós temos hoje aqui umas reflexões com base em alguns livros, mas antes temos que referir que a prevenção do suicídio, e o título hoje é Como Prevenir o Suicídio, não é? A prevenção do suicídio envolve toda uma sociedade e, portanto, é considerado como uma tarefa multidisciplinar, ou seja, não é uma tarefa que cabe só a nós, que somos espíritas, espiritualistas, divulgamos e seguimos a filosofia dos espíritos, enfim, o título não importa porque são rótulos, não é? Mas que temos esta percepção da vida, a matéria da vida do espírito,
mas é uma problemática que envolve toda uma sociedade e que deverá ser divulgada e que deverá ser debatida e que deverá ser trabalhada. E deverá ser trabalhada primeiro ao nível da comunicação. E essa comunicação deverá ser toda a comunicação social, toda a comunicação a nível escrito, toda a comunicação a nível falado, numa ótica construtiva e positiva, de amparo e de soluções, essas sim também construtivas, mas tem que haver informação, as pessoas têm que saber o que é efetivamente e que a morte não é nunca o fim da vida. E isto convém ser divulgado e dito, convém ser partilhado estes vídeos sobre o suicídio e outros, que há muitos, para que as pessoas tenham consciência plena de que a comunicação é uma das ferramentas mais eficazes na prevenção do suicídio. E temos que o falar sem medo e sem reservas, porque é exatamente a vibração umbralina do medo que leva a que o suicídio hoje em dia seja considerada uma pandemia global. E isso não é falado, não é divulgado e tem que ser, sem medos e sem qualquer tipo de situações, porque desde que a informação seja cuidada, positiva e construtiva, no sentido da prevenção, é importante ser feito. Depois, primeiro, portanto, exige, como eu dizia, a prevenção do suicídio exige um trabalho multidisciplinar ao nível da comunicação, primeiro, ao nível dos parceiros das diferentes áreas, como eu referi há pouco, sociais, profissionais, como sejam os profissionais de saúde, profissionais de educação, os agentes sociais, assistentes sociais, pessoas que trabalham na área social, sociólogos, etc., legisladores, famílias e comunidades. Não é suficiente só nós estarmos a trabalhar ao nível da divulgação da filosofia dos espíritos para consciencializar as pessoas de que há de facto um problema com a percepção de um paradigma erróneo que é que a vida acaba na matéria. É suficiente? Não é. É importante muito. Esta consciencialização é talvez das ferramentas mais eficazes. Contudo, se não tivermos envolvidos os parceiros sociais ao nível da educação, da saúde, da legislação, dos agentes sociais, nas famílias e nas comunidades, nós não conseguimos travar esta pandemia e isto é urgente. E por último, há todo, como é óbvio, o desenvolvimento espiritual e filosófico a favor da vida. Não importa as religiões, importa a consciencialização de que a filosofia de vida tem que ser uma filosofia a favor da vida, uma filosofia que estimula a vida ao nível da importância que é estar vivo, da bênção que é termos esta oportunidade de vida, e isso não se faz só a nível dos espíritas, mas de todos aqueles que sabem e que professam uma filosofia a favor da vida e a favor das boas práticas de uma vida harmoniosa, de uma vida como um instrumento valioso para evitar uma morte equivocada e desnecessária. E para corroborar isto que estamos a dizer, e aqui não estamos só a falar a nível da filosofia espírita, estamos a falar a nível social, a nível da importância que é e da urgência que existe em trabalharmos esta prevenção do suicídio como tarefa, refiro novamente, multidisciplinar, mas no livro da FEB, uma edição 2017, que se intitula Em Defesa da Vida, Suicídio Não, este livro diz a determinada altura o seguinte: a prevenção espírita do suicídio constitui-se nas ações de apoio usualmente disponibilizados nos centros espíritas. E aqui vamos já àquilo que temos vindo a dizer ao longo deste nosso ciclo de prevenção do suicídio. Todos temos que estar envolvidos com as ferramentas e com o conhecimento que temos. Desde que nós estejamos todos envolvidos e a trabalhar em conjunto e não a trabalhar cada um per si, como uma equipa, como já referi mais que uma vez aqui, multidisciplinar, nós que professamos a filosofia dos espíritos temos sítios próprios que são as casas espíritas,
quando estão em funcionamento, mas temos sítios específicos onde se faz uma abordagem paliativa, curativa e preventiva do suicídio. Através do quê? Através da prece, através dos passos, através do estudo, e nós sabemos que a instrução é essencial em todas as áreas, no suicídio também, através do incentivo e dos trabalhos no bem, os trabalhos na caridade ativa, através dos diálogos e dos atendimentos fraternos de irmãos nossos orientados para poder ajudar nesta problemática que muitas vezes ou quase sempre envolve um desequilíbrio provocado por entidades espirituais desequilibradas que atuam muitas vezes sobre os irmãos que se veem com estas situações, portanto, através do esclarecimento doutrinário, a espíritos obsessores e muitas outras práticas do bem e da luz que se desenvolvem nas casas espíritas através do intercâmbio comunicacional e do intercâmbio de saúde espiritual que é feito entre os médiuns e os espíritos de luz que trabalham, desenvolvem, apoiam e orientam as diferentes casas espíritas. Portanto, eu diria aqui que é muito importante nós termos esta consciência. Um suicídio ou um suicida nunca o é sozinho. Há sempre um quadro espiritual que o envolve. Esse quadro espiritual poderá também, pelo tempo que está a contaminar a mente e o espírito do ser em causa, poderá também ter que ter um apoio psicológico. Portanto, é mais uma vez necessário termos uma equipa multidisciplinar, mas não descartar nunca a situação da casa espírita, porque é lá que está a cura a nível espiritual, é lá que está o amparo, o estudo, a consciencialização do porquê, do para quê e do como se faz um tratamento a irmão, a um ser que se encontra numa situação de desequilíbrio. Depois referimos aqui o livro Pronto Socorro, que foi um livro ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, no seu capítulo 30, alerta ao seguinte: entrega-te ao serviço do bem, ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição das tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento das tuas próprias perturbações. Portanto, aqui no livro Pronto Socorro, de Emmanuel, no capítulo 30, nós tiramos este parágrafo que se dirige especificamente aos nossos irmãos e aos seres com ou sem matéria que possam estar a ouvir estas nossas reflexões, e eu vou repetir porque é importante. E diz Emmanuel: entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te, em desfocar a mente do problema que possa levar estes irmãos a estes limites. Porque a voluntária destruição das tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento das tuas próprias perturbações. Ou seja, aqui o que Emmanuel nos está a dizer, e está a dizer para todos, mas especialmente para os nossos irmãos que estão em limite, que estão, como ele diz aqui, a voluntária destruição das tuas
possibilidades físicas, não é? É o trabalho no bem, é o desfocar a mente, ou seja, o sair daquele quadro compulsório e obsessivo em que o ser se vê com a ideia consistente e repetitiva em terminar a vida física, vai ser esta ideia, esta compulsão, esta obsessão, vai ser desfocada e vai ser posta ao serviço do bem. E quando nós voluntariamente somos levados ao trabalho no bem, muitos seres de luz podem atuar mais sobre nós, porque nós desfocamos a nossa mente para outro local e esse local é de luz, esse trabalho é de luz. Por caso não aconteça, como nos diz aqui Emmanuel, o ser vai ter que vivenciar no seu próprio recolhimento, na sua própria intimidade, todo o tempo necessário e vai ficar envolvido pelas suas próprias perturbações. E aqui Emmanuel refere-se exatamente ao processo pós-vida encarnatória do ser que ultima a sua partida através desta prática. Depois temos o livro de Manuel Filomeno de Miranda, intitulado Temas da Vida e da Morte, que é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, que nos diz o seguinte: consciencializar as criaturas a respeito das consequências do ato, e aqui está aquilo que nós falámos primeiro, logo no início, a necessidade de comunicação, de informação e de divulgação. Ele diz: consciencializar as criaturas a respeito das consequências do ato no além-túmulo, das dores que mereceram os familiares e do ultraje às leis divinas, é um método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolúvel. E aqui Manuel Filomeno está exatamente na mesma sintonia, que vai sendo comum quando as mensagens são de luz, não é? Na mesma sintonia que Emmanuel, ou seja, mas digo de outra maneira, há uma necessidade imensa de consciencializar as pessoas para estas práticas, perceber bem o que são as leis divinas e o que é que são as falhas dessas mesmas leis e informar sem qualquer tipo de receio o que é que se passa além do túmulo. O que é que acontece depois? E, portanto, a prevenção do suicídio inicia-se sempre em casa, não é? E nós já sabemos isso, através do culto no lar, do evangelho no lar, podemos dizer o culto do lar, podemos dizer o evangelho no lar, mas é sempre um processo que se inicia em casa, inicia-se em casa, nas famílias, pelas próprias famílias, através das boas práticas de religação de nós mesmos, da nossa essência divina, que todos temos porque somos centelhas divinas, até à fonte criadora. E dessa forma abriremos uma solução libertadora para toda a constelação familiar, não é? Porque quem vive um processo destes e de outros, mas neste processo não só é o próprio que é visado e que tem as dores físicas, que tem as dores psicológicas, que sofre desta infecção espiritual, digamos assim, mas também toda a família envolvida. E o culto do Evangelho no lar é uma excelente medida de apoio e prevenção deste problema. E por último, no livro Memórias de um Suicida, foi psicografado por Ivone do Amaral Pereira pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que é o nosso Camilo Castelo Branco, diz-nos a certa altura o seguinte, e com isto vamos preparar-nos para terminar estas reflexões. Diz-nos ele então, através da higienização mental, no reajuste dos sentimentos à prática do verdadeiro bem, assim como um compromisso do dever nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz que do alto irradia em tonos de beneficência para aqueles que a buscam, poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio, assim como o homem se imuniza
das epidemias próprias da vida terrestre, com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, as vacinas. E se tratando de um vírus psíquico, é claro que o antídoto será análogo, harmonizado em energias opostas, também psíquicas. Ele por aqui continua e continua a falar-nos exatamente daquilo que nós ainda não referimos por palavras expressas, mas que estão aqui bem explícitas, que é toda a obsessão quando é prolongada, vai provocar uma infecção a nível psíquico, vibracional, através de vírus e de vermes, criando infecções complicadas a este nível. E, portanto, é através de uma profilaxia, de um tratamento espiritual, é através de uma consciencialização dos valores da vida no bem, através de todas estas práticas no bem, que se consegue fazer frente a esta situação. E eu diria, no total do que, como conclusão daquilo que nós aqui vimos por diferentes livros e diferentes abordagens, há um fator comum, que é a prática do bem. Há um fator comum, que é pensarmos o bem, construirmos no bem, falarmos o bem e trabalharmos no bem. Isso é uma prevenção para estes quadros de desequilíbrio maior. A segunda coisa é que o desequilíbrio é sempre um desequilíbrio que começa por um desequilíbrio da vida física, das boas práticas, da vida, e aqui nas boas práticas nós vamos começar por as questões que já falámos ao nível do suicídio inconsciente, todas as práticas que nos podem levar a um desequilíbrio da energia orgânica e que depois podem abrir brechas e potenciar o desequilíbrio também a nível psíquico, permitindo a entrada de vibrações umbralinas, vibrações contaminadas e originando obsessões persistentes e prolongadas a nível do nosso ser perispiritual, que tem como tratamento, não é? Digamos assim, uma inversão, como nos diz aqui Camilo Castelo Branco, uma inversão da causa, ou seja, quando ele diz que tem como cura uma harmonização em energias opostas. Portanto, se a origem foi de energias baixas e vibrações baixas, a recuperação terá que ser com as energias também elas psíquicas ao nível da luz. E, portanto, estas diria que são as duas grandes áreas de prevenção que nós temos. A nível espiritual, a nível da sociedade, são boas práticas também no bem, são bons princípios a nível das políticas e da legislação, priorizar a vida como uma bênção e trabalhar a nível da divulgação dessa bênção e pormos a vida como bênção que é, em primeiro lugar, numa sociedade que se diz desenvolvida. E numa sociedade que se diz desenvolvida, sendo nossos espíritos, o desenvolvimento tem que estar a nível do espírito, que é o fator essencial do ser encarnado na experiência que é a vida como escola no planeta Terra. E, portanto, tem que haver uma inversão de todos estes paradigmas para que nós consigamos travar esta pandemia global. E quem denomina de pandemia global não sou eu, ou nenhum destes autores aqui citados, é a própria Organização Mundial de Saúde, como nós tivemos a oportunidade de referir num dos nossos primeiros estudos. Queridos companheiros, era um estudo que dava para um dia inteiro, não é? Mas neste momento nós estamos aqui há muito poucos minutos para conseguirmos
falar de coisas, e agora ia ficando sem bateria no computador, falarmos de tantas coisas tão importantes em tão pouco tempo. Eu espero que vocês utilizem os comentários para colocar questões, para colocar dúvidas, para darem a vossa opinião sobre uma matéria tão importante, e dizer-nos se gostaram ou não gostaram deste ciclo de estudos, se querem ver mais estudos destes, para que nós possamos alinhar o próximo domingo, de acordo com as vossas expectativas. Nós estamos a chegar ao fim, eu vou fazer uma prece muito rápida. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto. Amado Pai Celestial, que a tua luz divina possa permanecer envolvendo-nos a nós, à nossa casa e às nossas famílias, aos nossos vizinhos, à nossa cidade, ao nosso país, ao hemisfério norte e sul, envolver todas as zonas do planeta Terra e envolver toda a tua criação divina de amor, luz e paz. Possamos interiorizar estes estudos em nós mesmos, possamos nós estar em condições de os divulgar e que assim seja. Queridos companheiros, eu abro rapidamente, peço à Suzy rapidamente para dar a sua opinião. Suzy, boa noite, temos muito pouco tempo. Boa noite, eu vou só fazer uma sugestão, se tu me permites. Eu Claro. acho que era muito interessante, este tema tem sempre muitas questões, muitas perguntas, as pessoas porem as suas perguntas e depois fazer-se um estudo só para responder às perguntas, às questões, às Concordo. dúvidas que as pessoas têm. Portanto, Acho ótimo. acho que era interessante porque isto deixa sempre muita coisa no ar, não é? É um Exato. assunto muito interessante, muito sério, mais